Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate entre o Caio Coppola e o Zé Eduardo. E o debate entre os dois é sempre muito interessante de se ver. Por isso, você deve assistir esse vídeo até o final. Você vai ver isso e muito mais neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Mas hoje existe no Brasil um poder superior à Constituição, que é o poder de quem a interpreta. E a interpreta não no sentido de aplicar a lei conforme o espírito do Constituinte. Ele a interpreta conforme a sua conveniência política. Nem o Supremo Tribunal Federal, nem o Congresso e muito menos o Fórum de Lisboa, que de forma pejorativa é conhecido como Gilmar Palusa, lá em Portugal, tem legitimidade para alterar o sistema de governo do Brasil. O Brasil, o povo brasileiro, do qual supostamente todo o poder político emana numa democracia, decidiu que nós queremos o presidencialismo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, voltou a defender o semipresidencialismo no Brasil. Para Gilmar, o atual momento político do país pode ser classificado como um parlamentarismo desorganizado. Vamos ouvir. É alguma coisa, talvez um parlamentarismo desorganizado, né? Porque não tem um formato bem definido. As emendas parlamentares, a questão das agências, é todo um modelo singular. Já há algum tempo no Fórum de Lisboa a gente tem discutido se não seria melhor para o Brasil caminhar ou encaminhar-se para um semipresidencialismo diante do vulto do poder que o Congresso tem assumido. Coppola, bem-vindo. Você concorda? O Brasil vive um parlamentarismo desorganizado? Olá, Juliano. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, com toda a vênia, a análise do doutor Gilmar Mendes sobre o sistema político nacional, ela está totalmente equivocada. Segundo o ministro do STF, o Brasil vive aí sob um parlamentarismo desorganizado. Muito mais apropriado seria afirmar que o Brasil é governado por uma oligarquia organizada, com protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Segundo a definição mais popular, oligarquia é o sistema no qual o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, geralmente pertencentes à mesma classe ou ao mesmo grupo político. E na oligarquia é esse grupelho que controla as decisões políticas e econômicas, muitas vezes em detrimento dos interesses da maioria da população. Ah, Coppola, então você está afirmando que o STF se transformou num poder político que decide contra a vontade do povo? De jeito nenhum. Quem disse isso, com todas as letras, em mais de uma ocasião, foi o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do tribunal, que reconhece essa politização da justiça e vê isso com uma aparente naturalidade. Aspas, o judiciário deixou de ser um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Essa constatação do ministro contrasta um pouco com a definição democrática de poder político que, segundo a nossa Constituição, emana do povo, não dos tribunais. Mas, enfim, o STF deve ser um tipo diferente de poder político em uma democracia muito diferente. Na visão do ministro Barroso, uma das missões do tribunal é assumir a liderança da sociedade e criar normas jurídicas que contrariam a vontade da maioria, caso isso signifique empurrar a história na direção certa. Direção certa, na opinião dos próprios ministros, é evidente. Vejam só o que ele disse aqui. O Supremo desempenha um papel contra-majoritário. Em certas circunstâncias, um papel representativo, ou seja, um papel político. Realmente, o STF é contra-majoritário. Ele desagrada a maioria esmagadora dos brasileiros. Segundo a última pesquisa Poder Data, de junho desse ano, só 16% das pessoas avaliam o desempenho do STF como bom ou ótimo. Mas segue o ministro Barroso aqui.
com muita parcimônia, em situações excepcionalíssimas, as cortes constitucionais de todo mundo devem desempenhar um papel de vanguarda iluminista, que é fazer empurrar a história em determinadas questões vitais, quando o processo político majoritário não tenha sido capaz de fazê-lo. Traduzindo aí do juridiquês para o português, processo político majoritário significa eleição e votação. Ou seja, se os políticos eleitos do Brasil não estiverem empurrando a história na direção que os ministros não eleitos do STF gostariam, eles mesmos fazem o papel do Congresso e do governo. Não à toa, o nosso âncora aqui da CNN, William Vac, fez a seguinte observação, aspas, vai mais longe ainda, a sociedade não sabe para onde ela vai e o STF sabe. Portanto, quem está guiando a sociedade, Juliana, é o Supremo, não é o Parlamento. E assim não tem o menor cabimento dizer que o sistema de governo é parlamentarista, como sugeriu o ministro Gilmar Mendes. O sistema de governo brasileiro é oligárquico, porque o maior poder emana de um pequeno grupo, a elite não eleita do judiciário. Uma elite que, conforme a sua conveniência, assume papel político, mesmo que isso contrarie a vontade da maioria do povo. Por isso que os ministros do Supremo promovem a legalização do aborto, a descriminalização das drogas e a soltura de criminosos em massa. Eles acham que é papel deles empurrar a história. E, aparentemente, ladeira abaixo. Caio traz um ponto que é o poder ali nas mãos do Judiciário, do Congresso, do Executivo. Cardoso, o Congresso está pronto para um semipresidencialismo? Lembrando que o Centrão apoia amplamente essa ideia. Como eu disse na primeira resposta, não. Eu tenho que mudar o sistema eleitoral, a forma de eleição, para que aí eu possa ter o semipresidencialismo. Ou seja, é um conjunto de mudanças que darão, a meu ver, governabilidade, enfrentamento à corrupção histórica e estrutural do Brasil, dentre outras coisas. Mas eu acho que quando se fala disso, eu tenho que olhar não o momento, eu tenho que olhar a história. E a história nos mostra algo, inclusive em relação ao papel do Poder Judiciário, que o Caio comentou. Montesquieu dizia que o Poder Judiciário era neutro, verdade. Mas o primeiro sistema que desatendeu Montesquieu foi o sistema dos Estados Unidos da América, na Constituição de 1787. Vejam que curioso. Foi o primeiro sistema que criou o Estado Constitucional, colocando efetivamente a Constituição acima das leis e permitindo que o Poder Judiciário controlasse as leis. É aí, a partir da Constituição dos Estados Unidos da América, aquela que é decantada como uma grande democracia, que surge efetivamente esta visão do judiciário como guardião da Constituição, e inclusive exercendo uma interpretação jurídico-política das normas constitucionais. Está claro que a Constituição tem que ser interpretada e há várias margens interpretativas dentro dos princípios constitucionais. E o Judiciário é que tem o dever de fazer. Ele não pode ultrapassar as balizas principiológicas e interpretativas. Isto é o que se chama de ativismo judicial no sentido pejorativo, que aliás começou nos Estados Unidos da América. Claro, no sistema da common law, aquele sistema em que os costumes prevalecem e a jurisprudência é fonte de referência. Então, esse sistema que nasce nos Estados Unidos da América, ele vai para a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, é exatamente a Alemanha, com a Constituição de Bonn, que acaba admitindo essa possibilidade das cortes constitucionais, num sistema que acaba sendo reproduzido no Brasil, embora numa mescla entre Estados Unidos da América e a dimensão das cortes constitucionais europeias, mas no fundo sempre sendo o Supremo Tribunal Federal o guardião da Constituição. Ora, esta é uma situação posta no mundo, não do STF brasileiro. Em geral, no mundo, os que gostam das decisões das cortes superiores dizem, olha, acertaram. Os que não gostam dizem, olha, erraram. O grande problema é que, às vezes, realmente as cortes superiores erram e ultrapassam os limites. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Porque quando eu interpreto a Constituição dentro das balizas principiológicas, e já há muito tempo a psicologia demonstrou que não existe neutralidade no ato de interpretar. Aliás, não existe neutralidade no ato do pensamento. Então, falar assim, judiciário neutro, juiz neutro, é confundir neutralidade com imparcialidade, coisas completamente diferentes. Imparcialidade é objetiva, neutralidade é subjetiva, política ideológica. O juiz, quando julga, julga com a sua visão de mundo. Ele não pode eliminar a ela. O que ele não pode ultrapassar é o balizamento dos princípios constitucionais. E mais, nós aprendemos também, como disse o ministro Barroso, isso está em qualquer livro de direito constitucional, que depois da implantação das cortes constitucionais, o Poder Judiciário passou a ter um papel contramajoritário, sim.
que é isto? Mesmo que a população queira derrubar princípios que estão na Constituição, o Judiciário tem que se contrapor até que a Constituição seja mudada. Ou seja, o que o Barroso disse na sua fala, tirando uma acepção que eu falo em vanguarda iluminista, que eu pessoalmente discordo nessa perspectiva, no mais, eu acho que é rigorosamente posto no plano daquilo que as cortes constitucionais introduziram no mundo. E mais, por decantar das democracias. Democracias que estão se provando não serem tão democráticas assim, como Donald Trump proibindo manifestações, como Donald Trump utilizando um poder autocrático, acaba policiando as redes sociais para ver quem pode estudar nos Estados Unidos e quem não pode. Ora, esse tipo de situação mostra, portanto, que não é uma característica do Brasil e que a gente tentar especificamente atribuir o estado de coisas ao Brasil e ignorar o que existe no mundo e, mais que isso, um problema real do nosso sistema político e do nosso sistema eleitoral. Bom, nós temos no Brasil o Poder Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Esses três poderes são os poderes o tripé, né? Onde estão baseados aí todo o que vai nortear o país em termos de organização, legislação e judicialmente também. Pois bem, a Constituição diz, né, que esses três poderes aí, cada um tem a sua competência. Aí compete a cada poder desenvolver ali as suas atribuições. Pois bem, na própria Constituição também diz que os poderes, eles não podem exorbitar, enfim, interferir ali um no outro, né? Não pode interferir na competência um do outro, nas atribuições um do outro. Só que, quando um desses poderes arroga para si e interfere na competência do outro poder, aí a coisa fica desequilibrada e tudo se desanda, tudo fica meio que conturbado. Pois bem, na própria Constituição também diz que existe ali a questão do freio, dos freios e contrapesos, né? Que seria esses poderes terem uma convivência, né, harmônica entre si, porque um iria fiscalizar o outro quando houvesse essa questão de um querer interferir no outro, ou seja, não interfere não, porque isso não é competência de você, é sua, não é sua competência. O outro poder, não interfere também não, porque essa não é sua competência. Só que quando um interfere e os outros dois poderes ficam calados ou coniventes com aquele que está interferindo, aí já era, né? Aí a coisa realmente está fora dos trilhos. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil. E hoje no Brasil, todos nós sabemos que quem está mandando no jogo todo, né, nessa tripartição, quem é o líder dessa tripartição hoje é o STF, é o Poder Judiciário. Executivo e o Legislativo fica ali como, né, como fantoches ali do Judiciário, representado ali o seu poder máximo, né, o STF. Pois bem, o Judiciário arrogou para si a administração do país, arrogou para si também a questão de legislar. E aí o Judiciário lidera essa frente, né, através ali dos seus ministros. E aí, meu amigo, aí é aquela coisa, porque cada membro do Judiciário ou cada membro do STF arroga para si decisões monocráticas, né? Decisões monocráticas e também decisões ali de turmas, ou seja, pega o STF, divide no meio, cria duas turmas e aí essas turmas também têm poder de decisão, além da decisão do pleno, que é todo o STF.
E assim está o nosso atual momento, né? O STF decidindo tudo, o Legislativo, quando tem algo a recorrer, ou seja, quando perde lá no seu, na sua via de funcionamento, aí recorre ao judiciário, né, para que seja implementado o desejo, né, do que está querendo. Aí o judiciário vai julgar aquilo que está sendo pedido, né, pelo legislativo, pelo parlamentar ali em questão. O Poder Executivo, a mesma coisa. Você viu aí da questão do IOF. O Lula perdeu, né? O Lula perdeu no Congresso Nacional. E o que ele vai fazer? Vai recorrer ao Judiciário. Ou seja, quem é o líder, quem é o chefe, quem é que manda? Hoje no Brasil é o Poder Judiciário. Porque os dois outros poderes têm que pedir a bênção do Poder Judiciário para poder fazer alguma coisa. Infelizmente, isso está acontecendo no nosso país e isso é muito grave, porque a própria Constituição prevê outra coisa, né? Pois bem, vamos ver como que isso vai se desenrolar, quanto tempo que isso vai continuar acontecendo, e vamos ver se com as supostas sanções que virão dos Estados Unidos para alguns membros do STF, vai colocar as coisas nos eixos de alguma forma. Não é isso? Por esse vídeo é isso. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.